Agora estudaremos a gloriosa civilização egípcia, terra dos faraós, hierofantes e homens de infinita sabedoria. Com a catástrofe Atlante, os poucos sobreviventes se espalharam por várias partes do planeta nos novos continentes. Alguns sobreviventes da catástrofe Atlante se alojaram nas ensolaradas terras do Egito, formando a gloriosa civilização egípcia, terra de poder e magia. Os egípcios, da mesma forma que os maias, são os mais purificados povos seletos e representam a própria cultura atlante. Tanto as pirâmides dos egípcios, quanto as pirâmides dos maias, representam parte de seus avançados conhecimentos, que até os dias de hoje continuam sendo uma fonte fascinante de mistérios. A civilização egípcia é a mais mística e sábia dentro de nossa história. Enquanto que outros povos na mesma época engatinhavam na mais pura ignorância, o povo egípcio já dominava espantosamente todas as ciências, desde astronomia, medicina, esoterismo, teurgia e matemática. Os egípcios foram senhores da mais avançada percepção espiritual. Desvendaram os mistérios da vida e da morte, através de um simbolismo místico e esotérico da alta magia. Basta apenas observarmos suas riquezas arqueológicas para termos uma ideia de sua avançada cultura. Atualmente, os estudos da história e da antropologia materialista afirmam equivocadamente que a civilização egípcia teve início há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, dividindo este tempo em 12 períodos e 34 dinastias. Estas afirmações estão muito longe da verdade. E prova disto é que logo na primeira dinastia, a partir do faraó Menes, o Egito já era uma avançada civilização. Pelas investigações que realizamos nos registros acásticos, que são as memórias da natureza, a civilização egípcia remota há mais de 15.000 anos. Tais investigações só podem ser realizadas através dos suprassentidos. Hoje em dia, o Egito não tem nada em comum com as épocas faraônicas. E tudo o que restou são as riquezas arqueológicas e muitos mistérios para serem revelados nas futuras gerações. Os egípcios, da mesma forma que os maias conheceram o segredo da serpente ou Maha Kundalini, e é justamente por isto que são consideradas culturas serpentinas. Foram adeptos dos mistérios maiores, seguindo a tradição de pai para filho, de geração em geração, e evoluíram extraordinariamente a ponto de serem reconhecidos pelos deuses. As pirâmides, ao contrário do que muitos pensam, nunca foi tumba de faraós, pois suas construções remontam séculos antes do povoamento dos primeiros egípcios no Vale do Rio Nilo, que ao chegarem no local, ficaram encantados com as gigantescas pirâmides que ali já existiam. Suas construções exigiram muita ciência e uma sabedoria infinita, incluindo avançados conhecimentos de astronomia, matemática, geografia, filosofia e teurgia. Na pirâmide de Quéops, por exemplo, conta-se mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando 150 toneladas, sendo que, em média, cada bloco pesa 2.500 quilos, atingindo uma altura de 158 metros. Para a mais moderna tecnologia dos dias de hoje, é absolutamente impossível reconstruir outra igual ou semelhante usando as pedras da forma que usaram, pois sua estrutura não é maciça. Em seu interior possui diversas câmaras e galerias cientificamente ajustadas, interligadas engenhosamente entre si. As pirâmides de Gizé e a Esfinge localizam a sudoeste do Cairo. Nas margens do rio Nilo encontram-se mais de 80 pirâmides. Aqui nas Américas também existem antiquíssimas pirâmides tais como as pirâmides do Sol e da Lua em Teotihuacan, no México, e as pirâmides de Palenque, Monte Albán e Chichén Itzá, também no México, as pirâmides de Machu Picchu no Peru, de Tikal na Guatemala, as misteriosas pirâmides encobertas nas selvas amazônicas e as pirâmides na China, e até mesmo no fundo do Oceano Atlântico da forma que já foi comprovado. A forma da pirâmide é uma excelente condensadora, transmissora e geradora de energia. Sabe-se que a pirâmide capta vários tipos de energias provenientes do cosmos, do próprio universo. Seus construtores sabiam muito bem utilizar estas correntes de força e tinham pleno conhecimento acerca das vibrações do universo, do planeta e do homem. Devido à sua perfeita orientação, norte,
sul, leste e oeste, a pirâmide se capacitou a acumular muita quantidade de energia do Sol. As energias cósmicas chegam também através das estrelas, constelações e planetas. A pirâmide é um excelente acumulador destas energias. E o mesmo fenômeno acontece nas montanhas, que igualmente também são acumuladoras de energias. Prova disto é que todas as grandes culturas tiveram início nas montanhas. Lembre-se do Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, e inclusive conversava com Deus. Certamente a condensação de energia das pirâmides é muito maior do que nas montanhas, devido à sua forma geometricamente perfeita, com as 4 direções voltadas para o universo. E em todas as pirâmides ocorre o mesmo acúmulo de energias, tanto as do Egito quanto a dos maias. Em conclusão, o ponto principal nestes ensinamentos é sabermos canalizar estas energias de forma consciente para o nosso bem-estar físico, psicológico e espiritual, sintonizando-nos desta forma com as vibrações de Aquário. Caso contrário, estas mesmas energias se tornarão destrutivas. Da mesma forma que as pirâmides, todo ser vivo, e inclusive o homem, é um acumulador de energias. Tem muitos raios cósmicos que vêm diretamente do universo e atinge o nosso organismo, e é descarregado no planeta para alimentá-lo. Aí está a importância de termos contato com a natureza, com os minerais, vegetais, animais. Às vezes andarmos descalços, pisar na terra, respirar ar puro, sentir os raios solares mesmo que por pouco tempo, ter contato e beber bastante água pura e mineral, e se possível visitar as matas, florestas e os rios. Os banhos de cachoeira são ótimos para alimentar o planeta, e também faz muito bem à nossa saúde, mas devemos ter o cuidado de procurar lugares seguros que não nos ofereçam perigo. Na cidade do Cairo tem 3 pirâmides principais localizadas próximas ao rio Nilo e à Esfinge. Quéops é a maior delas, Quefren a média e Miquerinos a menor. Estas 3 pirâmides são um verdadeiro depósito da sabedoria atlante, e vem sendo assunto de estudos e pesquisas de muitos arqueólogos, cientistas, místicos e ocultistas. A pirâmide de Quéops ou Gizé é a maior das 3 principais. Tem uma altura de 158 metros e equivale a um edifício de 46 andares. As pirâmides serviam de faróis luminosos que refletiam a luz do sol e à noite serviam de orientação, pois suas 4 faces eram cobertas por pedras brancas e polidas com 2 metros de espessura. Diz a tradição egípcia que no topo da pirâmide existia um cristal luminoso, cuja radiação era visível a muitos quilômetros de distância. Certamente este cristal era de origem atlante, e inclusive a parte de iluminação dos egípcios até os dias de hoje é um mistério, pois nunca foi encontrado sinais de iluminação, tochas ou outros métodos conhecidos por nós. E inclusive nos corredores das pirâmides e no interior das câmaras, a iluminação que utilizavam é desconhecida. Misteriosamente, esta pirâmide foi construída exatamente na divisão do globo terrestre, de forma muito mais precisa do que a ciência contemporânea um dia estipulou. Para construírem-na ali, só seria possível observar o planeta por intermédio de modernos aviões ou satélites que não existiam naqueles tempos. A diagonal da pirâmide tem 12.913 polegadas, multiplicado por 2 dá o valor exato de 25.826, que corresponde ao ano sideral, ou seja, o tempo que o nosso sistema solar leva para percorrer as 12 constelações do zodíaco. Incrivelmente, os egípcios conheciam o ano sideral. A altura da pirâmide, multiplicada por 1 milhão, equivale à distância da Terra até o Sol. No interior da pirâmide, a grande galeria liga a entrada principal à Câmara do Rei e à Câmara da Rainha. Existem diversos corredores, mas há um que aponta diretamente para a estrela polar que é Hercólobos, que já estudamos, e outro corredor que aponta para as Pleiades ou Alcione. Além de conter profecias incrivelmente exatas, tanto do passado, do presente e do futuro, certamente seus construtores podiam deslocar-se no tempo que é a 4ª dimensão. Próximo às pirâmides de Quéops, encontra-se a gigantesca Esfinge, com 70 metros de altura e 72 metros de comprimento, formado com mais de 2 milhões de blocos de pedra. Sua altura equivale a um edifício de 40 andares. Sua origem é tão antiga
que os próprios egípcios desconheciam sua existência, até que no reinado da 18ª dinastia do faraó Tutmés, cerca de 1700 a.C., que a desenterrou das areias do deserto. O faraó Tutmés teve estranhas visões acerca da existência de um sagrado monumento construído por seus antepassados. Iniciadas as escavações, suas visões são comprovadas diante da colossal esfinge tetramorfa, que é desenterrada diante de seus olhos. Esotericamente sabemos que na esfinge existem câmaras escondidas de forma subterrânea, onde estão guardadas máquinas de altíssima tecnologia dos Atlantes, que serão descobertas na futura grande raça que se chamará Corade. Inclusive no Antigo Egito, houve uma grande disputa entre os faraós para se apoderarem de uma destas máquinas, que ficou conhecida como Arca da Aliança, que acabou ficando nas mãos do patriarca Moisés, para proteger as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos. A Arca da Aliança é um grande mistério do Antigo Testamento. É uma máquina feita com material indestrutível, certamente pelos Atlantes e auxiliada por extraterrestres. Foi ela quem ajudou Moisés a vencer aquelas batalhas disparando raios de terrível poder destrutivo e, inclusive, ao que parece, a arca possuía uma espécie de carga elétrica e todos que a tocavam morriam. E os próprios companheiros de Moisés tinham que isolá-la com pele de carneiros para não ter contato direto. E em várias partes do nosso planeta existem esfinges soterradas, guardando maquinários dos Atlantes para serem descobertos na época certa, pois estão até protegidos por elementais e pela própria alta magia dos Atlantes, e também dos primeiros egípcios. Entre os olhos da esfinge existe um templo sagrado. No entanto, sua entrada está na 4ª dimensão, no hiperespaço. E também existem passagens secretas subterrâneas que levam às câmaras das pirâmides. O rio Nilo é outra das grandes construções dos egípcios. A colonização do Egito iniciou-se nas margens do rio Nilo. Porém, são poucas as pessoas que sabem que o próprio rio Nilo foi construído pelos primeiros homens que habitaram aquelas terras. O rio Nilo percorre mais de 6.000 quilômetros de extensão e corre de sul a norte, contrariando a maioria dos rios comuns que correm de leste a oeste. Além do mais, o rio Nilo possui inclinações com mais de 90 graus, mais parecendo um canal artificial construído pelo homem. Os egípcios sabiam perfeitamente que após a morte física, a alma denominada Ka continua existindo na eternidade. Acreditavam que o corpo físico também continuava vivendo. Para isto usavam um desconhecido processo de mumificação que conservava o corpo físico por milhares de anos sem se deformar. Era um trabalho de alta magia que a ciência atual nem sequer suspeita de seus métodos. E não poderia jamais conseguir o mesmo efeito por embasamento, congelamento ou aplicação de formol. As múmias egípcias se mantinham graças à técnica de conservar o corpo vital ao lado do corpo físico. Durante o ritual de mumificação, os sacerdotes recitavam trechos e orações do Sagrado Livro dos Mortos, que visavam proteger a múmia em sua jornada pela eternidade. Depois do corpo todo pronto e enfaixado, preparava-se uma máscara mortuária com feições do rosto do morto, e o conjunto era colocado numa tumba que podia ser de madeira, barro ou de ouro puro, dependendo da situação financeira da família do defunto ou da importância que ele exerceu em vida. No geral, todos os egípcios faziam economias para garantir o seu funeral. Os mais pobres tinham um ritual mais simples, enquanto que os faraós, por exemplo, eram sepultados em sarcófagos de ouro e pedras preciosas. Fato extraordinário aconteceu com a múmia da princesa Mene. Cientistas examinaram suas células de mais de 3.600 anos e verificaram que estão vivas. Fotografias Kirlian tiradas de múmias milenares também mostram uma aura muito mais radiante do que a dos seres humanos. Thoth é o senhor das palavras, criador da fala e inventor da escrita. Mais tarde tornou-se o deus do tempo e das medidas. Teve importante papel no mito de Osíris, pois foi o advogado do deus assassinado e de seu filho Horus. Maat, a deusa do princípio supremo. Os egípcios seguiam na vida as regras apontadas pela deusa da verdade, justiça e ordem da conduta moral. Osíris, o pai, o deus da morte e da justiça, também representado pelo touro Apis. Ísis, a sacerdotisa,
a deusa da natureza e da fertilidade, a vaca divina. Horus, o Filho, o Cristo, o Deus da luz e do fogo, o bezerro. Osíris, Ísis e Horus correspondem à Santíssima Trindade dos egípcios. Ra, o Deus do Sol, representado como um homem com um disco solar e um falcão sobre a cabeça. Em uma das mãos, segura o cetro, simbolizando o poder, e em outra a cruz ansata, simbolizando a autorrealização. Hathor, a deusa do amor consciente, representada por uma bela mulher, com um semicírculo na cabeça simbolizando a lua. É a deusa do amor, da alegria e da união. Também traz em uma das mãos o cetro de poder, e na outra, a cruz ansata da autorrealização. Anubis, o deus da lei do karma, representado com corpo de homem e cabeça de chacal, mostrando que a ele nada passa despercebido. Anubis é o juiz da lei. Com sua roupagem de guerra traz o báculo de poder, e suas mãos traz a balança que pesa as nossas boas ou más ações. O deus Anubis não é nem bom e nem mau, está apenas cumprindo a lei. Jean-François Champollion, no século XIX, foi a primeira pessoa que conseguiu decifrar os hieróglifos egípcios. Em uma expedição, encontrou um obelisco recoberto de inscrições egípcias, mas com indicações em grego de que aquilo dizia respeito a Cleópatra e Ptolomeu. Champollion conseguiu decifrar 11 letras, constatando pela primeira vez que o Egito tinha um alfabeto. Em seguida, Champollion passou a estudar uma grande laje, encontrada pelas tropas de Napoleão em 1799 perto de Rosetta, nas margens do Nilo. Esta pedra de Rosetta, que atualmente está no Museu Britânico, contém inscrições em hieróglifo, que é a língua popular dos egípcios, e em grego. Com o conhecimento das 11 letras do obelisco que já conhecia, mais os conhecimentos que tinha do grego, conseguiu decifrar todo o texto da pedra de Rosetta. E pela primeira vez, descobriu-se que a civilização egípcia possuía uma das mais avançadas formas de escrita que se teve notícia. Os egípcios sempre foram marcados pelo elevado nível moral de sua civilização. Somente nos finais da raça é que a moral daquele povo caiu em degeneração. No entanto, nas épocas normais, era muito raro um divórcio. E quase não existia adultério, pois naqueles tempos os egípcios praticavam o amor consciente. A mulher tinha grande importância dentro do Egito, e foram pintadas comendo, bebendo e tratando de seus negócios em público. As mulheres compartilhavam com seus maridos todas as passagens da vida, e muitas destas extraordinárias companheiras foram retratadas com seus esposos. Entre as inúmeras pinturas e esculturas existentes, destacamos a rainha Nefertiti e seu esposo Akhenaton. No dia 25 de novembro de 1922, Howard Carter e Lord Carnarvon, juntamente com suas equipes de arqueólogos, realizaram uma das maiores descobertas do Egito. Em um sítio arqueológico, após perfurarem vários metros abaixo do solo, descobriram o local onde estava guardado o sarcófago de Tutancâmon. Ao retornarem ao solo, foram surpreendidos por uma inesperada e misteriosa tempestade de areia, enquanto que apareceu no céu um abutre voando a oeste no horizonte. Após várias escavações, finalmente no dia 17 de fevereiro de 1923, às 2h15 da tarde, Carter e Carnarvon abriram a terceira porta selada da Câmara Real da tumba de Tutancâmon, que estava intacta há mais de 3.000 anos. Ficaram boquiabertos por terem descoberto um dos maiores tesouros de todo o Egito, pois Tutancâmon havia sido sepultado em toneladas de ouro e pedras preciosas. Para se ter uma ideia, somente o sarcófago do faraó pesa mais de 1 tonelada de puro ouro. O Egito foi um país muito rico, e é incalculável as riquezas que foram descobertas e mesmo as que ainda estão enterradas naquele solo. No Museu do Louvre, em Paris, tem um papiro que conta que os sacerdotes de Tebas ofereceram 2 obeliscos de ouro pesando mais de 76 toneladas de ouro ao rei assírio Ursuba-Nupal. As riquezas que estavam na tumba de Tutancâmon atualmente estão expostas no Museu do Cairo. A tumba de Tutancâmon foi a única encontrada antes dos saqueadores que varreram as terras do Egito. Tutancâmon subiu ao trono muito cedo, com apenas 9 anos de idade recebeu a dignidade faraônica e foi um sucessor legítimo ao trono egípcio.
Como ocupou o trono muito cedo, foi presa fácil para os clérigos ambiciosos. Diversas pinturas mostram que Tutankhamon foi um legítimo mestre da Loja Branca e recebeu as mesmas honras fúnebres de seus antecessores. A cruz ansata dos antigos egípcios é o símbolo da autorrealização íntima do ser. Observe que a cruz é um símbolo tão antigo quanto as próprias escolas de mistérios. No Egito, ela já existia há mais de 12 mil anos. Na Atlântida, há mais de 25 mil anos atrás, já era um símbolo alquímico da alta magia, e inclusive foi encontrada muitas delas no fundo do oceano. Na Índia e no Tibete é um símbolo milenar. Aqui na América foram encontradas centenas nos templos sagrados dos maias. Quetzalcoatl, divindade do amor e da sabedoria, também carregou uma cruz. 200 anos após a morte de Cristo, os cristãos colocaram a imagem do Salvador crucificado no milenar símbolo da cruz, no entanto ignorando ou desconhecendo a verdadeira simbologia da cruz. A gnose está sustentada pelos 4 pilares da sabedoria: ciência, arte, filosofia e mística, representada também na cruz de 4 lados iguais. É a máxima presente na vida de todos os iniciados. O caminho do autoconhecimento começa no quaternário, que é a base sólida e perfeita onde será edificada a grande obra. É o alicerce perfeito sobre o qual foi construída a grande pirâmide, símbolo do homem na sua evolução espiritual. O quaternário são os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, ou os 4 animais do Apocalipse: a águia, o homem, o touro e o leão, ou o ar, água, terra e fogo, elementos cujo extrato é a pura essência da pedra alquímica. A cruz de 4 lados iguais também é a esfinge tetramorfa, ou seja, saber, querer, ousar e calar. É o equilíbrio entre as 2 forças da natureza, o positivo e negativo, ou o homem e a mulher. A cruz ansata dos egípcios é mais direta, e na parte superior é substituída por um anel quase que redondo. Representa o homem de pé, com os braços abertos mostrando a autorrealização. A Kundalini sempre foi o maior e mais bem guardado segredo de todos os tempos, um privilégio apenas de alguns poucos iniciados nos mistérios maiores do ocultismo e do esoterismo. Na verdade, a Kundalini é uma energia descomunal localizada no primeiro chakra chamado Muladhara, que significa raiz suporte, e está situado na base da espinha dorsal. Tanto na época da Lemúria, bem como na Atlântida, o homem era muito mais avançado e tinha os sentidos plenamente desenvolvidos. Com o passar do tempo, com a involução destas 2 raças, esta força extraordinária chamada Kundalini foi se comprimindo em um único ponto no primeiro chakra. A Kundalini é simbolizada por uma serpente mordendo a própria cauda, mostrando que esta transcendental energia está comprimida como se fosse uma mola. A liberação da Kundalini começa no primeiro chakra e vai subindo de chakra em chakra até atingir o 7º. Quando isto acontece, a pessoa se transforma em um iluminado e se liberta totalmente do ego. Desde o início dos tempos, a serpente tem sido um símbolo sexual, e é justamente por isto que a Kundalini é representada por uma serpente, pois a Kundalini está intimamente relacionada com a energia sexual. Esta energia extraordinária que tanto pode elevar o ser aos planos superiores ou aprisioná-lo nos mundos inferiores. Conforme a Kundalini vai subindo pelos chakras, a glândula pineal vai despertando de seu milenar adormecimento, e o homem vai recuperando os seus poderes extrasensoriais, tais como a telepatia, que é a comunicação de pensamentos, clarividência, que é a visão do que acontece à distância, desdobramento astral, que é a saída consciente dos corpos invisíveis para fora do corpo físico. Também desperta o extraordinário ato de penetrar com o corpo físico em outras dimensões do universo e desvendar os mistérios da vida e da morte. Todas as pessoas possuem este extraordinário poder oculto, mas devido ao desrespeito às leis cósmicas ficamos impedidos de utilizá-lo. Somente seguindo os caminhos da iniciação que estamos lhe revelando é possível despertar a Kundalini. Os egípcios, da mesma forma que os maias, conheciam os segredos da serpente, e é justamente por este choque tremendamente consciente que se tornaram civilizações gloriosas reconhecidas pelos deuses.